Nação corintiana, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corintianeiro para mais notícias do Corinthians. Então, sem perder tempo, vamos às notícias atualizadas do Corinthians de hoje. Pessoal, infelizmente, como vocês viram, foi confirmada a lesão de menisco do Renato Augusto, tá? O pessoal tá falando aí, que a gente apurou as notícias, que o Renato Augusto vai ficar 15 dias fora. 15 dias porque ele vai precisar fazer uma cirurgia, mas com a tecnologia de hoje, antigamente que era 3 meses fora, com a tecnologia avançada de hoje, ele vai ficar 15 dias fora do Corinthians. Pessoal, é só 15 dias? Lógico que não, né? O jogador volta com a perca de ritmo de jogo, o jogador volta sem confiança e levando em consideração que o Renato Augusto tem 35 anos de idade. Resumindo, em outras palavras, o Corinthians perdeu o seu melhor meio ofensivo, o melhor meio ofensivo do Brasil, pelo menos acredito eu, na fase de grupos e até as primeiras partidas do mata-mata. Renato Augusto é um jogador excelente e vai fazer muita falta para o Corinthians. Fiel, eu quero que vocês comentem o que vocês acham dessa lesão do Renato Augusto. Será quanto tempo ele vai ficar de fora? Será só 15 dias mesmo? Essas coisas que eu falei têm relevância? Perda de ritmo de jogo, falta de confiança, a idade que está vinculada ao jogador, isso tudo tem muita diferença na volta do atleta após se contundir. Aí agora, um time de ponta, igual o Corinthians, um time que tem que ser protagonista em todos os campeonatos, não tem um substituto à altura para o Renato Augusto. A gente não tem esse substituto. O substituto imediato para ele é o Juliano, que tem dia que joga, tem dia que não joga, tem dia que parece que nem entra em campo, tem dia que joga bem. Um time de ponta igual o Corinthians, a gente precisava de um meio ofensivo de respeito, porque o Corinthians é o maior time do Brasil. Aí a gente perde uma engrenagem super importante e não tem peças de reposição. Esse é o grande problema do Corinthians. E a gente tem que dar parabéns para uma pessoa, Duílio Monteiro Alves, que não investiu porque disse que estava pagando as dívidas do clube. E na realidade não pagou nada, né, fiel? Quitou 1% apenas, um valor totalmente irrisório, um valor que eu era um dos caras que mais elogiava o Duílio, que ele deu uma frase de efeito muito importante. Duílio falou, meu maior título é pagar as contas do clube, e não pagou nada, né, fiel? Então, Duílio está entrando na história como um dos piores presidentes da história do Corinthians. E eu quero saber a sua opinião, fiel. Fiel, e não é só isso. A gente deve levar em consideração também que não é só o Renato Augusto que a gente não tem peça de reposição. E se machucar o Fagner? A gente vai pôr quem na lateral? O português? Esqueci até o nome dele, que o Vitor Pereira indicou. A gente vai pôr quem se o Yuri Alberto machucar? O Júnior Moraes? E se o Fábio Santos, que tem 38 anos de idade? E se ele machucar o nosso lateral, tem 38 anos de idade? Se ele machucar, a gente vai pôr quem? O Bidu, que não entra nem com a partida de 3-0 contra o Liverpool, nos momentos finais eles colocam o Bidu. A gente está pisando em cascas de ovos. O que resta a gente é torcer, é para que nenhum jogador de ponta mais se machuque, para a gente não ficar com dependência de jogadores. Um exemplo bom disso foi a partida do Corinthians contra o Boca, lá em La Bombonera, que a gente classificou nos pênaltis graças ao Cássio. Vários jogadores se machucaram e a gente não tinha elenco para disputar a partida. É o mesmo problema que se repete hoje em 2023. Pessoal, eu não gosto muito de ficar comentando sobre partidas de outros times, principalmente time pequeno, porque o clube grande aqui do Brasil é o Corinthians, mas o Palmeiras foi recentemente campeão agora contra o Água Santa. O Palmeiras, o Água Santa foi, na minha opinião, inicialmente prejudicado. Isso não significaria que o Palmeiras não pudesse ser campeão, mas eu queria entender, é bem curtinho, tá, pessoal? É bem curtinho porque tem uns pontos que vale a pena pautar. Foi só eu que vi ou o Dudu deu um soco nas costas do Luan Dias? O Dudu fechou a mão e deu um soco nas costas do Luan Dias. Aquilo ali foi uma agressão.
uma agressão ao jogador. Com 500 câmeras à disposição do VAR, o VAR chamou o Klaus olhou, fez assim e nada. Cara, sinceramente, time pequeno, pessoal, tem que parar de ser prejudicado. Porque não é só o campeonato que eles perdem. Time pequeno não é igual time grande. Os cara têm gasto com hotel, isso prejudica os caras. A renda dos caras não é igual o Corinthians, não é igual o São Paulo, o Flamengo, o Atlético. A renda dos caras é baixa, ainda prejudica ainda. Por mais que já estava 2-0 pro Palmeiras, o Palmeiras não ia pôr um atacante para ficar no lugar do Dudu e tirar um zagueiro. O Palmeiras automaticamente ia recuar. Não quer dizer que o Água Santa seria campeão, mas pô, vamos lá, né, cara? Não é só porque é time pequeno que tem que ser prejudicado, não. Bom, mas chega de falar de time pequeno que não tem mundial, vamos falar do Corinthians. Pessoal, notícia importante. No vídeo passado, eu trouxe que o Corinthians estaria interessado no Rodriguinho. Tudo se confirmou e veio à tona hoje. Realmente o Corinthians quer o Rodriguinho, por quê? É uma contratação que não vai gerar custos financeiros. O jogador de 35 anos atualmente está sem clube e pode vir pelo Corinthians apenas com uma base salarial baixa. É isso mesmo, fiel. Uma contratação dessa do Rodriguinho seria mais para compor elenco. O jogador não pode ser inscrito na Libertadores agora e pode disputar, sim, o Campeonato Brasileiro. Será que o Rodriguinho está à altura do Renato Augusto para substituir ele? Claro que não, porque senão o Cuiabá teria renovado com ele, né? O Rodriguinho pediu um salário maior, o Cuiabá não quis nem saber, falou tchau. E é o que o Corinthians está contratando. Hoje o poder de contratação do Corinthians, fiel torcida, é esse. Jogadores fim de carreira que vêm de graça. Fez sua história no Corinthians, parabéns, mas hoje o futebol do Rodriguinho não é aquele cara que vai chegar e resolver. Mas até para compor elenco, aí é um custo financeiro irrelevante, que o Corinthians vai pagar só o salário, de repente até compensa para disputar um campeonato brasileiro aí. O que vocês acham, Fiel? Vocês gostariam da contratação do meio ofensivo Rodriguinho, de 35 anos? Comentem aí. Bom, pessoal, segundo notícias do Corinthians, até que enfim uma notícia boa que não partiu da diretoria do Corinthians, porque eu não acredito mais na diretoria do Corinthians. O lateral esquerdo, Carlos Augusto, que hoje atualmente está no Monza da Itália, pode sim voltar para o Corinthians. Mas espera, existe uma proposta pelo Corinthians? Não. O jogador deu uma entrevista que gostaria de voltar para o Brasil. O jogador está vivendo um bom momento no Monza, é o lateral do campeonato italiano que tem mais participações e gol e pode sim voltar para o Parque São Jorge. Depende de vários fatores. É lógico que o jogador não vai vir para ganhar o que ganhava antes no Corinthians. Não é possível que negócio dado o Corinthians também não consiga fechar. O jogador quer voltar por amor ao clube. Porém, o contrato do Carlos Augusto vence em 2024, ano que vem. Não é uma contratação para agora. E mesmo depois que vencer, pode ser que ele receba uma proposta de gigantes da Itália, porque ele está sendo destaque no campeonato italiano. O dinheiro pode comprar aquela vontade de voltar ao seu clube do coração. Mas é um lateral de grande destaque e se o Corinthians contratar, resolve os nossos problemas. Fábio Santos já está aposentando, Bidu não é jogador para o Corinthians e Carlos Augusto está voando. O que resta ao Corinthians é demonstrar interesse no atleta. Chamar, a gente quer você que volta, papapá, oferece um salário legal. Não fica fazendo igual o Bruno Mendes aí, que pode perder um zagueiro de 25 anos com potencial de venda futura, porque não quer pagar 800 mil pro cara. Mas fica contratando um punhado de jogador pé de rato aí que não joga bola. Sendo o Bidu um exemplo deles. Sendo o Júnior Moraes um exemplo deles. Sendo o Luan um exemplo deles. Então, galera, vamos enxugar os gastos aí e dar valor ao jogador que tem representação de venda futura. Jogador que está jogando bola no atual momento. Vai fazer mais um salário do Rodriguinho aí, no mínimo vai pagar 100 mil dos caras. São dívidas que vão acumulando. Quero saber de você, fiel. Vocês gostariam de ver o Carlos Augusto novamente no Corinthians? Comenta aí. Bom, essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Inscrevam-se no canal e deixem seu like, que é de grande importância para espalhar o nosso trabalho para mais corintianeiros. Obrigado e vai Corinthians!